Eu comentei a questão seguinte: a gente tem um sistema, tem uma medida de invariantes, probabilidade, e aí dado um conjunto mensurável, a gente define o tempo médio de permanência de uma trajetória de um ponto X no conjunto mensurável E, define desse jeito, e o teorema ergódico de Birkhoff, aplicado à função característica de E, garante que esse número está definido em quase todo ponto. Além disso, o teorema ergódico diz que a integral dessa função, é uma função, depende do ponto que você coloca aqui, a integral dessa função é igual à integral dessa função. E a integral de tal E ponto dmi é igual à integral da função característica do E, que é a medida de E. Então, a média, olha só que frase, a média do tempo médio de permanência é igual à medida do conjunto. A palavra média aparece duas vezes, com sentidos diferentes. A média, quando eu integro, a média no espaço M, do tempo médio de permanência, aqui médio significa ao longo do tempo, é igual à medida do conjunto. A questão que é motivada pela hipótese ergódica de Boltzmann é em que condições você tem que o tal E ponto de fato é igual a mid E em quase todo ponto. E o tempo todo eu estou omitindo um quantificador, eu estou pensando num conjunto qualquer. Tá? Mas, geralmente, em que condições dada uma função psi qualquer, não necessariamente a função característica, dada uma função integrável, nós temos que o psi-til dessa função, a média de Birkhoff, é igual à integral da função em quase todo ponto. Certo? A pergunta de cima é o caso particular dessa questão quando a psi é uma função característica. Bom, eu vou começar com um exemplo trivial que ajuda a entender que tipo de questão é que é. Quer dizer, a resposta é trivialmente nem sempre. Não pode ser sempre verdade. E isso é trivial, o exemplo para mostrar isso é trivial também. Vamos considerar o seguinte tipo de exemplo. Eu vou considerar essa transformação e vou chamá-la de G. Daqui a pouquinho a gente vai ver que para essa transformação a resposta é sim. A resposta é que os tempos médios de permanência são iguais às medidas do conjunto. Mas não é essa que eu quero olhar. Eu quero essa aqui. Não é essa que eu quero olhar primeiro. Quero olhar essa aqui. Eu divido o intervalo 0,1 em duas partes. E nas duas partes eu coloco
a mesma transformação. Está claro? Então, pego duas cópias dessa aqui, faço uma pequena contração, divido por 2 e considero essa transformação F aqui. Tá certo? Então, vamos fazer algumas contas aqui. Vamos chamar E1 o intervalo 0,5. Vamos chamar E2 o intervalo 1,5, 1. Estou excluindo 1,5 para não ter que me preocupar como é que a transformação é definida no 1,5. E agora eu vou marcar aqui dois pontos, x1 e x2. x1 é esse ponto e x2 é esse ponto aqui. E vamos calcular o tempo médio de permanência em E1 do x1 e o tempo médio de permanência em E1 do x2. Observem que é claro que mídia 1 é 1,5 e mídia 2 também é 1,5. Eu estou pensando na medida de Lebesgue. É igual a Lebesgue. Certo? E aí, qual é o tempo médio de permanência do x1 em E1? Vamos ver a imagem do x1. O x1 está aqui, a imagem dele. A próxima imagem, segundo iterado, eu faço assim, trago para cá, calculo a imagem. Depois de fazer isso um certo número de vezes, eu percebo o seguinte, que essa transformação é tal que se eu tenho um ponto entre 0 e 1,5, a imagem também está entre 0 e 1,5. Então, nessa construção aqui, o intervalo 0 e 1,5 é invariante pela transformação. É a mesma coisa para 1,5 e 1. Quer dizer que se o x1 está entre 0 e 1,5, todos os iterados dele estão entre 0 e 1,5. Então, o tempo médio de permanência é 1. E quanto ao x2? x2 é um ponto entre 1,5 e 1. E, portanto, a imagem dele também está entre 1,5 e 1. E, portanto, todos os iterados estão entre 1,5 e 1. Portanto, o tempo médio de permanência dele é 0. E esse x1 e x2 não são pontos especiais que eu escolhi. A única propriedade que eu usei é que eles estão nos intervalos 0,1,5 ou 1,5, 1, respectivamente. Tá? Então, esse é um exemplo em que o tempo médio de permanência não é igual a uma constante em QTP. Ele tem um certo valor nesse intervalo e tem um valor naquele intervalo. Tá? Pergunta: qual é a integral da função tempo médio de permanência em E1? Um meio. Essa função é igual a 1 nesse domínio, igual a 0 naquele domínio. Então, a integral é 1 meio vezes 1 mais 1 meio vezes 0. Que dá 1 meio como tinha que dar. Tá certo? Então, esse exemplo trivial mostra o seguinte: a hipótese ergódica de Boltzmann não tem chance de funcionar se você tiver uma decomposição do espaço em dois subconjuntos invariantes. Tá certo? Porque aí, se você tem essa decomposição do espaço em dois subconjuntos invariantes, para os pontos do conjunto, de um dos conjuntos, o tempo médio de permanência lá é 1, para os pontos do complementar, o tempo médio de permanência é 0. Tá? Então, se nós queremos que isso valha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é proibir esse tipo de exemplo. E essa é a nossa definição. Nós dizemos que Fmi é ergódico
se não existe conjunto invariante com medida positiva menor que 1. Se não existe uma partição não trivial do espaço em dois conjuntos invariantes. Bom, eu tenho que dizer uma palavrinha sobre o significado, o que é que eu quero dizer com invariante. Existem várias maneiras de definir conjunto invariante, elas não são todas exatamente equivalentes. O que nós vamos adotar como oficial é a seguinte: conjunto é invariante se f menos 1 de A é igual a menos de medida nula. A menos de medida nula significa que isto é, que a diferença simétrica entre f menos 1 de A e A tem medida nula. Então, o A, f menos 1 de A, a diferença simétrica é isso aqui. Essencialmente a gente quer dizer que f menos 1 de A é igual a mas como sempre podemos desprezar conjuntos com medida nula. Tá certo? Há outras maneiras de pensar em invariância. Por exemplo, se f menos 1 de A está contido em A, ou se A está contido em f menos 1 de A. Se vocês abrirem um livro e procurarem a definição de invariante, provavelmente vai incluir, varia de livro para livro, tá? Definição de invariância. Agora, não é que essa variação seja muito grave. Por exemplo, eu afirmo que se f menos 1 de A estiver contido em A, então A é invariante. E aqui também. Quer dizer, qualquer dessas maneiras de formular implica que há invariantes. Isso é claro para vocês? Vamos supor o primeiro caso. F menos 1 de A. F menos 1 de A está contido em A. O que é a diferença simétrica dos dois? É o anel. Oi? O anel. É o anel. Tá? Então, a minha afirmação é que esse anel tem medida nula. Tem necessariamente medida nula. Por quê? E é invariante. Porque a minha é f invariante. Esse conjunto tem a mesma medida que esse. Portanto, tem medida nula. Tá? É a mesma coisa, o mesmo argumento se aplica no outro caso. Totalmente análogo. Tá, há outras maneiras de você apresentar a noção de invariante que não mudam muito. Não estou dizendo que todas as maneiras são equivalentes, mas tem um exercício, acho que é o primeiro exercício desse capítulo, que justamente enuncia algumas outras. Não sei se essa aqui, por exemplo, funciona. F de A está contido em A. F de A está contido em A. Isso quer dizer que A está contido em F menos 1 de A. Isso implica que A está contido em F menos 1 de A. Né? Portanto, também implica que A é invariante. Eu acho que é outra que não é tão claro. F de A contém A.
Ok, então, essa é uma das definições centrais da teoria ergódica, evidentemente. Noção de conjunto ergódico, de sistema ergódico, é um sistema, uma noção bem básica, é um sistema que não é formado por dois sistemas separados. Você não pode quebrar em dois. Tá? De modo que cada um deles seja não trivial, né? Cada uma das peças tem medida não nula, e que sejam peças invariantes. Tá? Então, aí vem uma proposição que diz o seguinte: são equivalentes as seguintes propriedades. Primeiro, Fmi é ergódico. Segundo, eu vou seguir na ordem que está aqui, porque ela foi pensada não, de fato, na ordem que está aqui é assim. Para todo B contido em M mensurável, tal Bx igual a medida de B em QTP. Para todo B contido em M mensurável, tal B ponto é constante em QTP. Para toda φ integrável, a média de Birkhoff é igual à integral da φ em QTP. Para toda a φ integrável, a média de Birkhoff é constante em QTP. Para toda função psi invariante, lembrando, a função é invariante se ela é invariante, significa que psi composta com f igual a psi em QTP. Para toda psi invariante, temos que psi é igual à sua integral. Para toda psi invariante, psi é constante em QTP. E, finalmente, a última condição é que o sistema FMI é ergódico. Então, todas essas formulações são equivalentes e a demonstração de que são equivalentes é simples. Vou fazer aqui um diagramazinho. A, B, C, D, D, E, F, G. Vou fazer um diagrama maior, talvez, para... Em primeiro lugar, é claro que A implica B, porque se o tempo médio é igual a esse número em QTP, então, em particular, ele é constante. Pela mesma razão, C implica D e A implica F. As implicações são triviais. Tá certo? O que mais? Se nós temos esse fato, esse aqui, por exemplo, para toda a função integrável,
Em particular, ele vale para funções características, que é o item A. E pela mesma razão aqui, se toda a função integrável, a sua média de Birkhoff é constante, em particular isso vale para funções, para a média de Birkhoff das funções características. Nós vimos na aula passada que a média de Birkhoff é sempre uma função invariante. Então, se toda a média de Birkhoff, se toda a função invariante é constante, em particular as médias de Birkhoff são constantes. Mesma coisa aqui. Então, são casos particulares. Então, falta... o que mais? Falta relacionar com esse aqui. Como é que é o tempo médio de permanência de um conjunto invariante? Quando A é invariante, se A é invariante, como é que é o tempo médio de permanência em A? É total se o x está em A e é zero se o x está fora de A. É igual à função característica calculada no ponto x. Esse é QTP. Porque isso só está definido QTP, em princípio. Bom, nesse caso não é nem QTP, nesse caso é em todo ponto. Né? É um conjunto invariante. Se o x está em A, fica para sempre em A, tempo médio permanente. Ah, sim, você tem razão. Bom, em todo caso, você tem razão. Então, se todos os tempos de permanência são... Se os tempos médios de permanência são constantes em QTP, aplicando isso a um conjunto invariante, quer dizer que a função característica dele é constante em QTP. De acordo? Eu estou querendo afirmar o seguinte. Estou querendo afirmar que B implica G. Então, eu considero B implica G. Eu considero seja A conjunto invariante. Tal AX é igual a mídia A em QTP. É constante. É constante em QTP. Certo? Quanto que vale essa constante? Só pode ser 0 ou 1. Né? Porque sabemos que tal de AX é igual à função característica calculada no x. Portanto, ou é 0 ou é 1. Então, há duas possibilidades. O tal de AX é igual a 0 em QTP, ou o tal de AX é 1 em QTP. Mas como o tal de AX é a função característica calculada no x, esse primeiro caso significa... O que significa? O que é a função característica do conjunto ser 0 em QTP? É que o conjunto tem medida 0. E isso aqui significa que o conjunto tem medida 1. Tá certo? Portanto, B implica G. Então, vocês veem porque que o G foi escolhido como definição. É a versão a priori mais fraca de todas essas formulações. E, portanto, aquela que a priori é mais fácil de demonstrar. Afinal, são todas equivalentes, mas não quer dizer que todas deem o mesmo trabalho para provar. Tá? Essas setas aqui são as setas triviais. Mesmo essa aqui não tem nada a não ser a observação de que o tempo médio de permanência num conjunto invariante é função característica do conjunto.
Tá? Então, a única coisa que pode dar um pouquinho mais de trabalho é provar isso. A implica E. Então tem que tomar. Tem que tomar. G implica E. Então tem que tomar uma função característica qualquer, invariante. Função invariante. Certo? Psi, composta com F, igual a psi em quase todo ponto. Aí o truque é o seguinte. Dado um C real qualquer, a gente considera psi, considera MC o conjunto do X de M, cuja imagem é menor ou igual que C. Como o psi de f de x é igual ao psi de x em quase todo ponto, f de x está nesse conjunto se e somente se o x está nesse conjunto. Ou seja, a hipótese que psi é invariante implica que MC é invariante. A hipótese que psi é uma função invariante implica que o MC é um conjunto invariante. Dizer que é invariante é dizer que é constante ao longo de trajetórias, a menos de jogar fora a medida nula. Então, se o ponto X está nesse conjunto, toda a trajetória dele também está. É o que significa dizer que o conjunto é invariante. Tá certo? Então, a hipótese G diz que MC tem medida 0 ou 1, dependendo do valor do C. Agora, observem que é trivial que se o C1 for menor que o C2, então o M do C1 está contido no M do C2. Quer dizer, essa família é monótona. Monótona crescente. Então, nós temos uma família monótona crescente, onde a medida ou toma o valor 0 ou toma o valor 1. Mais ainda, o limite de μ de C, quando C vai para menos infinito, é igual a μ da interseção de todos os MCs, que evidentemente é vazio, que é 0. Você tem uma família monótona, o limite da medida é da interseção à união. E o limite, quando C vai para mais infinito, de μ de MC, é μ da união, que evidentemente é a medida que é tudo, que é 1. Tá? Então, se eu quiser fazer o gráfico dessa função, que a cada C associa a medida do MC, não tem muita escolha. É uma função que só toma o valor 0 ou o valor 1, cujo limite aqui do lado é 0, daquele lado é 1. Então é uma função assim. Quer dizer que existe algum C0 em R, tal que μ de MC é 0 para todo C menor que C0, e μ de MC é 1
para todo C maior que C0. Portanto, do conjunto dos pontos x, tais que o psi de x é igual ao C0, tem que ser total. Quase nenhum ponto tem medida menor do que C, tem imagem menor do que C0. Quase todo tem medida maior ou igual do que C0. Então, quase todo tem medida igual a C0. Tá? Essa altura eu demonstrei o F. Demonstrei que logo psi é igual a C0 em QTP. Mas o F trivialmente implica o E. Porque se você tem uma função que é constante em quase todo ponto, então a integral dela é igual a esse C0. E, portanto, psi é igual à integral de psi em quase todo ponto. Estou observando que essas implicações aqui também são triviais. Se você tem uma função constante, a integral é essa constante. Portanto, a função é igual à sua integral. Mesma coisa aqui. E a mesma coisa ali. Tá bom? Então, nós temos várias maneiras aí. Veremos outras. A lista não termina aqui, mas essas são as mais elementares. Várias maneiras de expressar. A ideia é... O que a gente realmente quer é saber coisas como isso, que as médias temporais são constantes em quase todo ponto. Tá? O exemplo que eu dei mostrou que para isso é necessário supor que o sistema é indecomponível, não pode ser quebrado em duas partes não triviais. Essa proposição diz que, no fundo, é tudo a mesma noção. Tá? E isso a gente diz que o sistema é ergódico. Eu vou, talvez... Os exemplos aqui no texto vêm um pouquinho mais tarde, não sei porquê. Mas... sim, vamos ver alguns exemplos. Na hora de nós introduzirmos um dos exemplos mais interessantes, simples, mas mais interessantes, mais rico em teoria ergódica, que são as rotações. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é introduzir o círculo. E, por razões técnicas, para nós o círculo não será, de um modo geral, o conjunto dos números complexos com valor absoluto igual a 1. Tá? Vou definir o círculo de outra forma, como a reta quocientada por Z. Você pega a reta e diz que dois pontos que diferem de uma unidade se identifica. Você, x equivalente a y, se e somente se a diferença é um número inteiro. Você está pegando a reta e identificando números que diferem de um número inteiro. Isso é o que a gente vai chamar de o círculo. Claro que isso é equivalente ao círculo unitário no plano complexo, mas é mais simples, mais fácil manipular essa representação do círculo. E o círculo, nesse espaço, nós temos uma família de transformações muito importantes, que são as rotações. Então, primeira observação, S1 é um grupo. Ele tem uma operação. Se eu representar, a gente representa por x colchete, a classe de equivalência
um ponto X com respeito a essa relação de equivalência. Então, isso aqui é um elemento do círculo e significa a classe equivalência do ponto X para a relação de equivalência que identifica pontos se a sua diferença for um número inteiro. Tá? Então, S1 é um grupo, significa dizer que eu posso somar dois elementos de S1. Como é que a gente soma elementos de S1? Somando. Soma em R e toma a respectiva classe de equivalência. Isso aí está bem definido pelo seguinte. Se eu tiver que X, se eu escolher dois representantes diferentes para a mesma classe, se no lugar de escolher X, escolher um outro X' na mesma classe de equivalência, a mesma coisa para o Y, isso não vai afetar o resultado, porque X mais X', X mais Y, ainda é a mesma classe de equivalência que X' mais Y'. Está claro o que eu estou dizendo aqui? Você define uma operação, uma função no espaço quociente, você tem que dizer tem que observar que ela é independente da escolha do representante das classes. Mas isso é verdade. Então, a gente tem uma família importante de transformações de S1 em S1, que são as rotações. A rotação de ângulo θ envia X em X mais θ. Vocês poderiam também chamar de translações, porque corresponde a somar alguma coisa, e são. É a mesma coisa. Rotações e translações são a mesma coisa nessa linguagem. Tá? A principal diferença dessa representação do círculo com relação àquela mais habitual do círculo unitário é que dar a volta inteira no círculo unitário é rodar de 2π. E aqui, qual é a rotação de volta inteira? É a rotação de 1. Na hora que você soma 1, x vai em x mais 1, isso é identidade. Então, é uma questão de normalização do ângulo. Afirmação. Toda a rotação preserva a medida de Lebesgue. Em S1. Isso é claro para todo mundo, mais fácil de se convencer do que tentar demonstrar. A imagem de um intervalo por uma translação é um intervalo com o mesmo comprimento. Portanto, para intervalos, a medida é preservada. Para uniões finitas de juntas de intervalos, a medida é preservada. As uniões finitas de juntas de intervalos formam a sigma álgebra que gera a sigma álgebra de Borel do S1. Portanto, formam uma álgebra que gera a sigma álgebra de Borel do círculo. E, portanto, a medida é invariante. Agora, a questão, vamos chamar a medida de Lebesgue M. A questão que se coloca é se Rθm é ergódico. Ou, talvez, para ganharmos familiaridade com essa questão, vamos pensar num exemplo. Concreto, por exemplo, θ igual a 1/3. Então, θ igual a 1/3 é a rotação que pega esse ponto e envia aqui. Então, vamos chamar esse ponto aqui de 0. Isso é o R 1/3 de 0. 1/3 de volta. E
E aí, o que vocês acham? Essa transformação é ergódica ou, pelo contrário, é possível encontrar um domínio com medida que não é nem 0 nem 1, invariante para essa transformação? Se eu pegar, por exemplo, esse intervalo aqui, qual a imagem dele? Só aplicar a rotação de 1/3. Então dá... E qual a imagem desse aqui? E volta. E aí, volta. Então aqui nós temos um domínio, aliás, uma família de domínios, que são invariantes, que cada um deles é invariante pela rotação de 1/3 e que tem medida, qualquer valor de medida entre 0 e 1. Portanto, essa aqui, R 1/3 M, não é ergódica. O que 1/3 tem de especial que fez esse argumento funcionar? Ele é racional. Racional. Vamos fazer antes de darmos esse pulo aí, se o θ for 2/7, vocês conseguem encontrar um domínio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês conseguem encontrar um domínio invariante? Eu peguei um intervalo aqui e observei que se eu aplicar 1, 2 vezes, 3 vezes a rotação, esse intervalo regressa ao intervalo inicial. Então, a união do intervalo com os seus dois primeiros iterados é um domínio invariante. É um subconjunto invariante. E eu posso, dependendo do modo como eu escolho o intervalo, fazer com que ele tenha medida entre 0 e 1. No caso aqui, eu meio que induzi todo mundo a pensar que é comprimento 1/6, mais 1/6, mais 1/6, dá 1/2. Então, tem um domínio invariante com medida 1/2. Logo, o sistema não é ergódico. Tá? O conjunto invariante é a união desses três. O que está por trás disso aqui? O fato de que R ao cubo é a identidade. Eu escolho qualquer coisa, itero 3 vezes, volto ao ponto de partida. Unindo o que aconteceu no meio, eu tenho um domínio invariante que eu posso fabricar com medida entre 0 e 1. Tá? Agora, antes da gente pular para a conclusão, eu queria testar no caso 2/7, se dá para fazer uma construção análoga. Por que 2/7? Porque é outro número racional, um pouco mais esquisito que 1/3. Dá para fazer uma construção parecida? Uma hora, se for iterando a rotação 2/7, uma hora vai ter que cair no mesmo lugar. O R a sétima é a identidade, né? E aí eu pego a união de todos os conjuntos que... Então, eu pego esse carinha aqui, por exemplo. Onde é que está o primeiro iterado dele? Tem que rodar de 2/7, né? Daqui para cá é 1/7, daqui para cá é 2/7. Então, a imagem dele está aqui. Tá certo? E a imagem desse?
1/7, 2/7, está aqui. E a imagem desse, aqui. Quantas vezes é que você falou que a gente tinha que iterar? 7. Até ele voltar. Então não acabou. Continuemos. Mais uma. Vem para aqui. Mais uma. Mais uma. E agora ele vai voltar. Tá? Bom, mas nós estamos observar que se é uma coisa invariante para a rotação de 1/7, também é invariante para a rotação de 2/7. Se você quiser, mas eu reduzi o caso de 2/7 ao caso de 1/7. Pode ser. Em todo caso, também não é ergódico. Tá certo? Então, todo mundo está confortável com a seguinte conclusão? R P sobre Q não é ergódico. Para nenhum racional P sobre Q. Mesma construção, você divide o círculo em Q setores. Você escolhe no primeiro setor um subintervalo, vai iterando esse subintervalo até que ele volte. Isso vai demorar Q iterados. Essa união será um subconjunto do círculo invariante que tem medidas entre 0 e 1. Certo? Mesma construção. Se você entendeu 1/3, se entendeu 2/7, a generalização é óbvia. Tá bom? Então, rotações de ângulo racional nunca são ergódicas. Tá? Se vocês gostam mais de pensar no círculo habitual, aí tem que multiplicar tudo por 2π. Complica um pouquinho a linguagem. Por isso que eu prefiro representar o círculo dessa forma. Estamos medindo em voltas inteiras. Proposição. Se o θ não é racional, então esse sistema é ergódico. Esse enunciado é muito mais interessante, muito mais sutil do que o anterior. Veja só, construção simples, elementar. Esse aqui é um enunciado mais sutil. E eu estimo que a gente vai ver pelo menos 3 demonstrações diferentes desse enunciado. Aqui eu vou fazer em seguida a mais rápida, demonstração entre analítica e algébrica, é a mais rápida de todas. Do meu ponto de vista, também é menos interessante, porque ela tira muito proveito das propriedades algébricas da rotação. O fato de que uma rotação é uma operação algébrica, que você só está somando. Tá? Então, isso significa que ela é menos generalizável para outras situações. Mas, tirar proveito das propriedades do sistema tem vantagem de que a prova é mais rápida. A demonstração da proposição, a primeira demonstração, será a seguinte. Eu vou considerar uma função φ em L2 de n. Eu vou usar a proposição que diz que para provar que o sistema é ergódico, basta mostrar que para toda função integrável, toda função
integrável invariante é constante. Quero mostrar. A rigor, a proposição diz que eu preciso provar isso para toda a função integrável, de L1. Mas no momento, eu vou por etapas. A primeira etapa é provar para funções em L2. E a vantagem de restringir L2 é que eu vou poder usar as propriedades de espaço de Hilbert de L2. E a segunda parte da prova vai ser dizer se é verdade em L2, então é verdade em L1. As duas partes têm o seu interesse. Então, primeiro, vamos supor que temos uma função invariante, né, psi composta com f igual a f, igual a psi, em L2. Então, L2 é um espaço de Hilbert e ele emite uma base de Hilbert. Uma base de Hilbert. Todo mundo lembra o que é uma base de Hilbert? O que é uma base no espaço vetorial? Se a gente lembra, um conjunto, tá, todo vetor pode se expressar como combinação linear infinita de maneira... Pois é. A diferença quando a gente vai para o espaço de Hilbert é que é meio... Essa noção, no contexto de espaço de Hilbert, não é muito interessante. Porque as bases... Para espaços de Hilbert interessantes, as bases são difíceis de encontrar. Então, Hilbert relaxou a definição de base, pedindo que, em vez de dizer que todo vetor pode ser escrito como combinação linear finita de forma única, como combinação linear finita dos elementos da base, a gente pede que isso seja verdadeiro num subconjunto denso. Tá? Então, em outra maneira de dizer, todo vetor é limite de combinações lineares finitas de elementos da base de Hilbert. Tá? E a vantagem de fazer isso, essa é uma noção mais flexível, mais geral, é que aí você consegue exibir bases de Hilbert de maneira explícita. Então, esse espaço em particular tem uma base de Hilbert famosa, que é a família dos φn, φk de x igual a E a 2π i kx. Então, deixa eu dizer isso de outra forma. Fica de S1 em C. K aqui é um número inteiro, é indexa, né? É uma sequência, K inteiro, onde a função φk de x φk é definida por E a 2πi k multiplica x, para x em S1. Isso aqui é uma base Hilbert, e a pessoa que descobriu que isso era uma base Hilbert foi um senhor chamado Fourier. Muito antes de Hilbert. Então, toda a função de L2 pode ser escrita, pode ser aproximada por somas, combinações lineares finitas dessa base, ou, em outras palavras, o que Fourier observou foi que para toda φ em L2 existem números CK, uma sequência CK em complexa, tais que φ é a soma como elementos do L2. O que nós sabemos atualmente é que essa igualdade também vale a convergência em QTP, isso é um teorema profundo
É um teorema do século XX, tá? Que φ de x é igual a CK em MQTP. O teorema de Carlson, aprovado em 1900 acho que nos anos 50 do século XX. Então, existe essa família, chamada base de Fourier, tal que nós temos convergência dessa série em quase todo ponto e o limite é a função φ. Certo? Bom, agora eu vou aplicar isso ao psi. A minha função, eu vou escrever psi como a soma CK vezes essa base aqui. Não sei se vocês notaram que eu tirei os colchetes do x. Não vou ficar o tempo todo escrevendo colchetes de x para representar um ponto no círculo, tá? Isso aqui é, de fato, uma classe de equivalência para aquela relação. O jeito é pensar que x é um número real, mas a gente identifica números reais que diferem de inteiros, e se diferem de inteiros, então a exponencial tem o mesmo valor. Não depende da escolha do representante. Bom, como a psi é invariante, nós temos que psi composta com rθ é igual a psi. Tá? Psi composta com rθ de x então isso aqui é soma CK é a 2πi kx, e aqui é soma CK é a 2πi kx mais θ. E a hipótese de que a psi é invariante significa que essas duas expressões são iguais. Ou ainda, essa aqui de cima eu posso escrever como CK é a 2πi kθ vezes E a 2πi kx. Acontece que faz parte da definição de base que quando você escreve um vetor como combinação linear dos elementos da base, essa representação é única. Então, por unicidade, porque a família ficar é uma base, nós temos que, então, CK é igual a CK é a 2πi kθ para todo K. Certo? Então, isso implica que para todo K, ou o CK é zero, ou o E a 2πi kθ é 1. Então, ou o CK é zero, ou quem são os números cuja exponencial é 1? Exponencial complexa. Eu conheço um deles, é o zero, né? É elevado a... E, de fato, o que você precisa é que 2πi kθ pertença a 2πi z. Os números cuja exponencial complexa é 1 é o z multiplicado por 2πi. Portanto, ou CK é zero, ou o kθ pertence a z. Tá, mas nós supusemos que o θ é irracional. Tá? Então, como o θ é irracional,
Kθ não está em Z, exceto num caso, quando K é zero. Conclusão. CK tem que ser zero para todo K diferente de zero. Tá? Então, nessa expansão aqui, todos os coeficientes, exceto o coeficiente C0, são nulos. Logo, psi é igual a C0 em M QTP. Todas as igualdades são em QTP, porque são em um espaço L2. Tá certo? Oi? Sem QTP ou são N2? Tanto faz, né? Tanto faz. L2 o que é? O espaço das funções que são integráveis, quocientado pela relação que diz que duas funções são a mesma se coincidem em quase todo ponto. Não estou falando de convergência. Convergência em L2 e convergência em QTP é diferente. Mas estou falando do que significa ser o mesmo elemento de L2, é serem funções que coincidem em quase todo ponto. Tem uma convergência aí quando você está falando sobre. Pois é, a convergência é em QTP e em L2. Em L2 é fácil. Enfim, fácil. Esse teorema de Carlson é um dos teoremas mais difíceis que eu já ouvi falar. Até hoje, essencialmente, só existe a demonstração original do próprio Carlson. E tem uma história fascinante. Eu não vou lembrar de tudo, mas esse teorema foi enunciado pela primeira vez pelo Cauchy, que foi um grande matemático, mas não foi um modelo de rigor. As demonstrações à la Cauchy não são notórias pela falta de rigor. Por exemplo, a definição de sequência convergente de Cauchy, vocês sabem qual é, e sabem que tem algumas sutilezas que o Cauchy não percebeu. Né? A gente fala gentilmente de sequência de Cauchy, mas o Cauchy chamava sequência convergente e desconheceu totalmente o problema de saber se o espaço é completo ou não. E aí, numa sessão dramática da Academia de Ciências de Paris, o Dirichlet observou que a demonstração do Cauchy não satisfazia os padrões de rigor minimamente aceitáveis e reabriu o problema, isso várias décadas depois do Cauchy. Esse problema ficou em aberto, como eu falei, até o meio do século XX, sendo que, na altura que o Carlson provou o teorema, de fato, se fizesse uma pesquisa de opinião aí entre os especialistas, eles diriam que era falso, que seria falso, porque, a essa altura, várias questões parecidas, aparentemente relacionadas, que tinham sido estudadas, o pessoal tinha dado contra-exemplos. Então, a expectativa é que, a qualquer momento, viria um contra-exemplo a convergência em QTP aqui. E, bom, aí na contramão das pesquisas de opinião, o Carlson provou esse teorema. Existe uma segunda demonstração, mas não é muito mais simples do que a primeira. É realmente um teorema profundo e, ao mesmo tempo, difícil, e, ao mesmo tempo, um teorema muito básico. Você pode encontrar o enunciado desse teorema no primeiro capítulo, no primeiro capítulo de qualquer livro de análise de Fourier. É absolutamente central para a teoria saber que a série converge. Né? Ok, então rotações irracionais são ergódicas, rotações racionais não são ergódicas, é uma dicotomia muito forte. Eu vou comentar um segundo exemplo, acho que eu não vou terminar, mas fica orientado para a aula de amanhã, que é aquele exemplo que eu introduzi há pouco. Então, essa transformação F preserva a medida de Lebesgue, acho que foi o primeiro exemplo que a gente viu no curso, preserva a medida de Lebesgue, e a proposição é que esse sistema é ergódico.
É possível dar uma demonstração algébrica disso aí, muito parecida com a da demonstração para a rotação. Essa transformação aqui, se vocês quiserem, podem pensar nela como sendo uma transformação no círculo. E é uma transformação do círculo que, né, se vocês identificarem o 0 com o 1, vocês têm uma transformação do círculo que pega a primeira metade do círculo e envia no círculo todo. E depois pega a segunda metade e envia no círculo todo também. Que transformação aqui é essa no círculo? Se eu quiser vê-la como transformação de S1 em S1. Bom, é a transformação, vocês conhecem essa transformação, é aquela que duplica o ângulo, duplica o argumento. É a transformação que é x associa 2x. Ou, se vocês quiserem ser precisos, que ao cochete x associa o cochete de 2x. Tá? Então, exercício. Usar a base de Fourier para mostrar que f m é ergódica. Ou seja, considerar a f como uma transformação no círculo. Vocês têm a cara dela aqui. E, eu esqueci de passar de L2 para L1, né? Estou devendo, vou ter que voltar atrás. Tá. Eu vou voltar atrás e com isso eu termino. Então, esse é o exercício. Usar a base de Fourier para mostrar que essa transformação é ergódica. Eu vou, na próxima aula, dar outra demonstração completamente diferente. Mas eu acabei de lembrar que ainda estou devendo ali, eu vou voltar atrás. Então, a segunda, voltando aqui para terminar a demonstração do exemplo anterior, eu agora quero passar de L2 para L1. E essa passagem é, ao mesmo tempo, interessante e desinteressante. Ela é interessante porque eu vou dar um argumento muito abstrato, que é bom aprender e que depois nunca mais vamos precisar utilizar, porque cada vez vamos dizer, se for verdade em L2, então é verdade em L1. Tá? Então, a partir dessa vez, passa a ser completamente desinteressante. Tá? Mas o argumento em si, por que é abstrato, é interessante. Então, nós temos que o L2 de M está contido em L1 de M. Tá? E é denso. É subconjunto denso de L1 de M. Isso é mais geral. Eu vou demonstrar para vocês sem escrever nada. Eu estou dizendo que uma função, que toda função integrável pode ser aproximada por uma função que é quadrada integrável. No lugar de provar isso, eu vou provar algo muito mais forte. Eu vou provar que L infinito de M é subconjunto denso de L1 de M. E é claro que isso é mais forte porque a relação é que L infinito está contido em LP, está contido em L1. Essa sequência é monótona, para P entre 1 e infinito. Então, aliás,
muitas vezes em matemática é mais fácil provar um resultado mais forte do que um resultado mais fraco. Tá? E é o caso aqui. Como é que é a prova de que L infinito está contido, é um subconjunto denso de L1? Tem que pegar uma função em L1 e provar que eu posso aproximá-la na norma de L1 por uma função limitada, por uma sequência de funções limitadas. Pode ser simples, ou posso fazer uma coisa ainda mais barata, que é o seguinte: escolher um número grande, nzão, e sempre que a função passar acima, eu trunco. Ou passar abaixo. Eu trunco aqui. Certo? Qual é a diferença na norma L1 entre a função original em branco e a truncatura em verde? Bom, elas coincidem em toda a parte onde são iguais. Portanto, a diferença é só a integral aqui nessa parte onde a função original passa para cima de n ou para baixo de menos n. Mas o fato de que a função é integrável implica que a integral nesses domínios vai para zero quando n vai para infinito. Então, essa truncatura converge em L1 para a função original. Tá? E essa é a demonstração de que L infinito é denso em L1. Essa é a primeira observação. Vocês veem que não tem nada a ver com o exemplo aqui, é geral, abstrato. Segunda observação. Eu vou considerar um operador muito interessante, que eu vou chamar de B em homenagem a Birkhoff, que é o operador que a cada L1, que vai de L1 em L1, que a cada função φ associa a sua média de Birkhoff. É um operador linear. Contínuo. Por que é contínuo? Porque eu verifiquei na aula passada que a norma de Phi-Til, eu afirmei isso, é parte do teorema, que a norma L1 da média de Birkhoff é menor ou igual que a norma L1 da Phi, e é igual, vale a igualdade, por exemplo, se Phi for constante. Tá certo? Então, essas duas observações aqui significam o seguinte: esse operador linear tem norma finita igual a 1. Porque a norma é o sup da norma da imagem dividida pela norma da φ. Essa desigualdade diz que sup é menor ou igual que 1 e essa diz que é igual a 1. Então, a norma como operador é que isso aqui é o sup é igual a 1. Que seja igual a 1 é divertido, é interessante, mas o mais importante é que a norma é finita, que é o que significa que o operador é contínuo. Então, nós temos um subconjunto denso, no caso até um subespaço, mas nem isso eu vou usar, um subconjunto denso de L2, tal que um subconjunto denso do L1, perdão, tal que, quando eu calculo a imagem desse subconjunto pelo operador B,
A imagem está contida no subconjunto das funções constantes. Isso foi o que a gente verificou no primeiro item. Certo? A imagem do L1, por densidade, é a imagem do fecho do L2. E agora, como B é contínuo, a imagem do fecho está contida no fecho da imagem. Ou seja, está contido no fecho das funções constantes. Que são as funções constantes. O conjunto das funções constantes é um subespaço vetorial de dimensão 1. E todo subespaço de dimensão finita é um fechado. De uma maneira pomposa de provar algo muito evidente, o conjunto das funções constantes é um fechado. Tá? Então, se você é capaz de provar que as médias de Birkhoff do L2, das funções em L2, são constantes, segue por esse argumento totalmente abstrato que as médias de Birkhoff de qualquer função integrável também são constantes. Tá? E a única coisa que a gente usou do L2 é que ele é denso. Tá? Tem coisas interessantes aqui, em particular, o mais interessante de tudo é esse ângulo de pensar na aplicação que a cada função associa a sua média de Birkhoff como um operador linear. Tá? Mas que a partir daqui diz que a gente já tem uma versão mais forte da proposição que eu provei no início da aula. Se você souber que as médias de Birkhoff de toda a função num certo subconjunto denso são constantes, então o sistema é ergódico. Qualquer que seja o subconjunto denso. Por exemplo, poderíamos ter provado só para funções limitadas. Porque o L infinito também é denso. Tá certo? Você está usando aí que esse operador mapeia L2 em L2 também? Nem usei. Mas é verdade que o B preserva cada um dos LPs, mas não usei. L2 aqui é apenas um subconjunto denso no qual eu verifiquei a condição de que as médias de Birkhoff são constantes. Por que vale, se mostrou isso aí, então por que vale que mapeia L2 em constantes? Isso é essa parte aqui, né? É o que a gente provou antes. Quase a mesma coisa. Toda a média de Birkhoff é uma função invariante. Toda função invariante é constante. Toda função invariante em L2 é constante. Isso. Senão, Tá bom, completo. Pegue qualquer função em L2. Considere a respectiva média de Birkhoff. O teorema de Birkhoff diz essa média de Birkhoff está em L2. E é invariante. Logo, pelo que a gente provou, ela é constante. Tá? Tá bom? Então você tem razão, né? Era isso que você estava dizendo. Eu usei que B preserva L2, sim. Tem razão. Tá bom? Ok, amanhã a gente vai começar vamos ver mais alguns exemplos. Começando por esse aqui.